A gente começou falando disso, que foi uma das primeiras perguntas lá, colocações do Maneco, formar a raiz. Então, ajuda desde a formação da raiz e a raiz protegida, que foi o segundo ponto que eu falei, formar a raiz e proteger raiz, né? Foi o que a gente começou falando lá no início. E aí o vídeo mostra bem essa ação, né? De ajudar na formação da raiz e na proteção de raiz. E por ser fungo, né? O fungo, quando o esporo, o conídeo, adere à superfície, né? A cutícula ali do fungo, o fungo ele já cresce atraído para os ovos e para o nematóide. Ele tem uma atração muito grande por ovos e nematóides, né? E aí, se uma hifa chegou nele, um conídeo chegou nele, ali um pedacinho da hifa conseguiu alcançar o nematóide, mesmo que ele ainda está viável e consiga penetrar, o fungo vai penetrar o nematóide e consumir o conteúdo interno do corpo do nematóide, porque ele é o quê? Tipicamente um parasita de nematóides, né? Ele age por parasitismo. Né? Então, isso que é interessante. Algo que também chama muita atenção, e o vídeo mostra um pouco, né? Tanto essa questão da aplicabilidade dele, dessa flexibilidade de aplicação, é em função da nossa tecnologia Statera. Então, a gente conseguiu trazer dentro desse produto, né, uma tecnologia embarcada, que é a tecnologia Statera, que ela é que permite tudo isso, tá? A gente poder aplicar via pivô, poder aplicar via barra, com a segurança de que o produto vai chegar aonde ele precisa. Ele não vai ficar na superfície do solo. Ele vai conseguir ser carreado e descer em profundidade para ele conseguir atacar, ter esse crescimento, essa germinação dos esporos muito rápida, tá? E conseguir chegar aonde ele precisa, que são nos ovos nematóides, nos juvenis, de uma forma mais rápida e eficiente para conseguir controlar e ajudar no manejo desses nematóides. É tão rápida que assim, vai muito além do que a gente sempre escutou, né, Maneco? Você já deve ter escutado muito isso aí. O controle biológico é lento. Sim. A grande dificuldade do controle biológico é lento. Eu vou pedir para o pessoal colocar aquela foto. Eu acho que está como foto 1. Não sei se... É a última que eu mandei no Telegram. Você enviou depois? Porque ela veio de uma forma tão interessante para a gente sabia que ia ter esse controle, sabia da velocidade, tanto de ação dessas cepas que a gente tem hoje aí atuando dentro do Nematistellus, da própria ação da tecnologia Statera em poder potencializar tudo isso aí. Mas eu tenho que ficar inventando texto e os meninos me ajudam aí. Tá aí na tela. Tá, vamos lá. Essa? Olha só, essa aí eu queria... até outra anterior. Mas essa aqui está excelente para a gente poder ver. Essa é muito legal. Olha só. A gente tem aqui em 2 dias após a aplicação. O que temos aí? A professora pode explicar muito melhor do que eu, mas temos um cisto de nematóide do cisto da soja aqui na primeira parte, né, no controle. E depois, a partir de 2 dias após a aplicação, esse cisto já está colonizado pelo Nematistellus. Então, a gente vê desde aqui, aos 2 dias, aos 4 dias, tá? Que essa foto, talvez o pessoal não consiga enxergar tão bem lá na tela. Dá para colocar na tela. Aí, agora sim, agora o pessoal está vendo aí. Aí sim. Principalmente nessa dos 4 dias, eles vão conseguir ver já a frutificação dessas estruturas do fungo saindo micélios já. Ali? A ramificação são os micélios. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, que temos esses... Os esporos mesmo, né? Já é a multiplicação do fungo, já é a esporulação dele. Tá. E sabe o que é interessante, Felipe? Você até comentou, né? Acho que a gente comentou lá no começo que o cisto era um dos nematóides mais difíceis de controlar, justamente porque o cisto é uma estrutura de sobrevivência que protege os ovos dentro dele. Perfeito. E o nosso grande desafio era quem ia atacar esse cisto. A gente conseguia pegar o nematóide depois que ele saía do cisto, mas não dentro do cisto, igual a gente está vendo aí. Porque a partir do momento que o nematóide, que o fungo está colonizando, ele está destruindo o cisto, consequentemente, os ovos que estão no seu interior. Porque ele vai mesmo, que ele quer comer mesmo, é ovo, né? Ovo e nematóide. Isso. O cisto já é uma estrutura... O cisto, a parte de fora dele é morta. Então, o nosso grande desafio hoje no manejo de nematóide era achar alguém que atacasse esse cisto
conseguisse entrar nesse cisto para atacar os ovos que estão dentro dele. E é isso que a gente consegue ver nessa imagem, né? O cisto todo degradado. Olha que bacana. E aí depois, é a união dos dois. Após 10 dias de aplicação, olha o tanto de estrutura de fungo que a gente tem multiplicado ali. Ali são hifas e micélios que cresceram do que foi aplicado e do que foi multiplicado ali mesmo naquele ambiente. Então, a gente vai criando uma bola de neve de micro-organismo benéfico ali naquele ambiente, promovido pela aplicação do nematistelos e conseguindo controlar toda essa massa, essa população de nematóides que a gente tem ali naquele ambiente, seja em forma de estruturas de sobrevivência, como é o caso do cisto, nos ovos que estão ali no solo também, só esperando a condição e o hospedeiro para ele eclodir. Né? E aquele slide anterior, né, que eles colocaram ali do fungo parasitado, do nematóide parasitado pelo fungo, porque muitas vezes o pessoal pergunta, mas os fungos só parasitam ovos, né? Aí a gente vê ele parasitando o cisto e naquela outra imagem, a gente conseguir, que é essa daí, a gente consegue ver as hifas parasitando os nematóides, né? Porque parece ter um lacinho em volta do nematóide. Na verdade, é a hifa que está enrolando o nematóide. Pode ver que na primeira imagem a gente não vê. A cutícula do nematóide não tem essa estrutura que parece aqui, né? Uns lacinhos, como a gente vê aqui, né? Nessa imagem. Isso é hifa do fungo. No dia 4, né? Não, na verdade, no dia 1. No dia 1. No dia 1 a gente já vê. Eu pus no dia 4 porque estava mais perto de mim, né? Não derrubo todo o estúdio. Mas no primeiro dia, olha como ele já cresceu em volta do nematóide. A gente já vê a hifa circulando o corpo do nematóide. Então, tinha-se muito essa ideia de que fungo só parasitava ovos. Na verdade, fungo parasita ovos juvenis, e agora com essa tecnologia a gente também tem o ataque do cisto, né? O fungo atacando o cisto, que é algo extremamente interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui extremamente leiga. Adoro. É que você mostrou ali como se estivesse estrangulando. É esse modo de ação de estrangulamento ou não, na verdade, a gente vai ter enzimas degradadoras de ovos. Existem fungos que estrangulam. A gente chama de hifas com anéis constritivos. Não é este caso aqui. Então não foi tão besta a minha pergunta. Não. É muito muito interessante. O fungo, ele vai crescendo em volta do nematóide porque ele é atraído pela cutícula, né? Porque o nematóide, ele libera substância, igual a gente não transpira, não sai o suor, o nematóide também sai substância de dentro dele que atrai. Isso que atrai o fungo. Hein? Os ovos, no caso dos ovos, a parede da casca do ovo é de quitina. E esses fungos, né? Pega a Pocônia, o Paecilomyces, são fungos tipicamente quitinolíticos, quer dizer o quê? Que eles gostam de comer quitina. Então, eles gostam de comer... Você gosta de comer picanha, Maneco? Eu gosto. Eu também. Tá difícil, mas tá difícil, Não foi isso que me prometeram. Mas, enfim... da mesma forma que a gente é atraído para uma churrasqueira quando tá aquele cheirinho da gordurinha da picanha caindo no carvão, ali o fungo é atraído para o ovo do nematóide pela quitina. E aí, por isso que eu falo que tinha-se a ideia de que ele só parasitava o ovo, porque a gente ouve falar dessa ação quitinolítica, que é a lise, a quebra da quitina. Só que eles produzem outras enzimas, porque a cutícula do corpo do nematóide é diferente da casca do ovo. Ela tem, a gente chama a estrutura cutícula, ela é composta por cutina, né? Por outras substâncias. E esses fungos, eles também produzem cutinase, que é a enzima que quebra a cutícula. Então, ele vai atraído para o nematóide, porque ele quer quebrar o corpo do nematóide para comer essa estrutura corpórea. E aí, essas hifas também penetram, extraem. Se a gente espera mais alguns dias, você já vai ver o nematóide todo deformado por dentro, porque a cutícula começa a estourar e o corpo dele o conteúdo interno dele, do intestino, as reservas corpóreas começam a sair de dentro do corpo, porque é como se ele tivesse todo degradado. Ele está todo degradado. O revestimento do corpo dele foi quebrado. Então, é uma ação bastante interessante. Então, não é que ele estrangula, ele parasita mesmo, ele vai comer o nematóide. Interessante. A natureza é cruel, né? Quase fiquei com dó do nematóide. Eu também. Pode chorar.